Meus amigos, bom dia. Que a gente possa ter uma manhã bastante produtiva, né? Para a gente entender um pouco mais a respeito de uma passagem que eu separei para a gente estudar juntos hoje. Uma passagem do Evangelho, e depois a gente vai tentar entender um pouco mais com as informações da doutrina espírita. Mas uma passagem que muitas vezes trouxe dificuldade para muitas pessoas, até muitos comentaristas do Evangelho, em entender exatamente o que aconteceu ali, né, nesse encontro de Jesus com esse personagem, e esse diálogo que muitas vezes ficou assim meio nebuloso, sabe? Um diálogo que não é muito fácil da gente entender todos os detalhes que foram ditos ali, né, nessa conversa de Jesus com a mulher sírio-fenícia. Essa passagem do Evangelho, ela traz alguns desafios para a gente entender, né? Então a gente vai hoje destrinchar um pouquinho os detalhes do que aconteceu ali, do que está narrado no Evangelho, e vamos ver como a gente traz isso para o nosso dia. Eu coloquei, inclusive, assim, né, essas lições de Jesus para essa mulher chamada Sírio-Fenícia, né, que era a região que ela morava, como 3 grandes lições, né, 3 palavrinhas que a gente até já tem ouvido falar com bastante frequência, até nas mídias sociais e etc. Foco, força e fé. Então vamos entender ali, né, o que aconteceu nesse episódio. Eu gostaria de ler rapidamente com vocês, né, acompanhar o relato dessa passagem, para depois a gente começar a ver aí as interpretações disso tudo. Então diz lá, num trecho do Evangelho, que depois de sair dali, onde Jesus estava, né, ele se retirou para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquele território, gritou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E na sequência a gente vê lá, né, que... mas ele não respondeu, Jesus não respondeu para ela. Seus discípulos rogavam dizendo: despede-a, porque está gritando atrás de nós. Em resposta, Jesus disse: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e o reverenciou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em resposta, Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então, em resposta, Jesus lhe disse: ó mulher, é grande a tua fé, seja feito para ti como desejas. E desde aquela hora, sua filha foi curada. Vocês lembraram desse episódio? Nem é tão conhecido assim, justamente pela inicial dificuldade da gente interpretar e entender esse diálogo, né, meio nebuloso, vocês concordam? Né? O que será que Jesus quis dizer com essas frases, né? Essa mulher procurando Jesus para curar a filha endemoniada. Mas vamos lá, o trecho começa mostrando Jesus assim... em 2 cidades, né? Ele estava saindo de onde ele estava e se dirigindo para Tiro e Sidom. Essas 2 cidades, elas ficam fora do território onde Jesus normalmente pregou, né? Ele ficava bastante ali na Galileia, nas margens do lago de Genezaré, perto de Jerusalém, Jericó. A gente vê vários momentos ali Jesus pregando nessa região mais para baixo. Essas 2 cidades, elas ficam fora do território judeu, portanto, né? E a gente vê que esse episódio aconteceu já no último ano da pregação de Jesus e... intencionalmente ele passou grande parte desse período, desse último ano, pregando fora do território judeu. Por quê? Porque ele já estava recebendo muita perseguição, né? Jesus foi frontalmente contra os comportamentos dos fariseus da época, não é? E eles então ficavam muito bravos quando Jesus assim colocava em xeque, mostrava que o comportamento deles era um comportamento hipócrita. Em vários momentos Jesus falou disso. E ele começou a receber realmente muita perseguição, e se ele ficasse por ali
próximo, né, da região lá de Jerusalém, onde tinha todas as autoridades do farisaísmo, ele teria sido preso bem antes, tá? Então, intencionalmente, ele tinha se retirado, ele foi pregar em outras regiões, tá? Obviamente que quando a gente escuta o pedido da mulher para Jesus, que ela foi pedir uma ajuda para a filha que estava terrivelmente endemoniada, mais uma vez a gente vai se deparar com um caso de Jesus lidando com quadros obsessivos no Evangelho. Em vários momentos a gente vê Jesus expulsando os chamados demônios, né, que na época eram assim chamados os espíritos obsessores. Então, a filha dessa mulher estava terrivelmente obsidiada, né, sobre a ação de espíritos obsessores. Recordando rapidamente aqui com vocês, Allan Kardec classificou as obsessões em 3 grandes categorias, né? As chamadas obsessões simples, onde você tem uma influência negativa de um espírito sobre o outro, né? De um desencarnado sobre o encarnado, naquela visão mais clássica de obsessão simples. E a gente tem graus mais avançados. Por exemplo, um grau de fascinação é quando você já tem a influência espiritual de tal maneira que muitas vezes o espírito ilude a mente do obsidiado, né? Ele tem uma ação bem mais direta e, de alguma forma, a pessoa não tem mais aquele raciocínio claro para tomar suas decisões, fazer suas escolhas. Ela está fascinada pela influência espiritual daquela outra mente. E num último grau, que Allan Kardec chamou de subjugação, aí sim a gente tem uma verdadeira constrição, né? Uma mente quase que paralisando a mente do outro, e aquele que está sob a ação do espírito obsessor, ele simplesmente obedece, ele simplesmente aceita aquele comando externo e age a partir daquele comando. Então, se a gente for avaliar essas 3 classificações aqui de Allan Kardec, a filha da mulher sírio-fenícia estava obviamente subjugada, né? Terrivelmente endemoniada, é a descrição lá do texto. E aí a gente vai ver então detalhes interessantes, né? Porque veja bem, Jesus não estava em território judeu, ele estava num território que hoje a gente chama de Sírio-Fenícia, né? Aquela região lá que a gente escuta falar tanto hoje ainda, né? Cheia de guerras, cheia de conflito, é por ali mesmo. Mas se a mulher foi procurar Jesus para pedir a cura para sua filha, é porque ela sabia da fama de Jesus, concordam? Mesmo não estando lá no território próprio dele, onde ele pregou e curava tanta gente, mesmo numa região fora da Judéia, da Galileia, a fama de Jesus tinha se espalhado, e a mulher então decidiu firmemente ir lá procurar a cura para sua filha. Ela chama Jesus, né, se vocês lembrarem do texto, filho de Davi. Filho de Davi é uma terminologia tipicamente judaica, da cultura judaica, né? É toda a questão da história, da genealogia, de que Jesus era descendente de Davi, da linhagem de Davi. Então essa mulher, ela usa de uma informação, mesmo ela não sendo uma mulher judia, tá? Ela usa de um termo, né? Ela chama Jesus de filho de Davi para trazer atenção. Era a maneira como os necessitados chamavam e clamavam pelo auxílio de Jesus, tá? Ela pede misericórdia para ela. Olha que interessante. A filha estava endemoniada, obsidiada, mas naquele primeiro momento ela fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque dá para imaginar, meus amigos, a situação dessa mãe, né? Não se fala em muitos detalhes ali, mas imagina só, uma mulher que não era judia, procurar por Jesus, né, naquela cultura onde as mulheres não poderiam se dirigir em público a um homem, principalmente se não fosse da mesma raça, não é? Então a gente vê, talvez essa mulher, ou ela fosse uma viúva, onde estava o marido dela? O marido deveria ter ido em busca da cura da filha, não é? A gente não vê essa situação. Então é uma mulher que busca um auxílio, obviamente sofrendo muito, não se fala qual é a idade da filha, há quanto tempo essa filha estava passando por esse quadro obsessivo, mas essa mãe sofria,
por ver o sofrimento da filha, obviamente. Então ela vai em busca de Jesus pedindo essa cura. E se vocês também lembrarem do que a gente leu na descrição do Evangelho, quando ela fala, Jesus, né, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada, Jesus não responde. Jesus fica quieto, fica calado. É quase como se a gente encontrasse pela primeira vez no Evangelho, Jesus assim, de início, se negando a ajudar alguém que estava pedindo ajuda. Em todos os outros momentos, quando, né, as pessoas pediam ajuda e pediam as curas para Jesus, ele se voltava, atendia, uma palavra rápida, mas ele demonstrava um interesse e uma ação para ajudar aquelas pessoas. Nesse caso, não, Jesus ficou calado. E a gente teve a reação dos apóstolos, né? Quando Jesus ficou calado, o que os apóstolos falaram assim? Jesus, olha, fala para ela ir embora. Despede essa mulher, porque a gente está andando e ela fica aqui gritando, né? Jesus, Jesus, me ajuda. Ela fica gritando, incomodando a gente. Mais do que isso, olha que interessante. Essa mulher falando e clamando e berrando atrás de Jesus o tempo todo, poderia chamar uma atenção que eles não queriam, não é? Eles queriam preservar Jesus, porque ele estava sendo perseguido já pelas autoridades do farisaísmo. Então, se tivesse todo aquele tumulto de novo, né, aquela cena de atrair multidões para aquele momento, e aquilo poderia já de novo, né, chamar muita atenção para a figura de Jesus, que eles, os discípulos, não queriam naquele momento, tá? E de forma também bem interessante, eles não estranharam esse silêncio de Jesus. Sabe por quê? Porque se a gente for entender alguns aspectos culturais daquela época e daquele povo, era muito estranho uma mulher se dirigir a um homem em público. Não fazia parte da etiqueta social. Na verdade, era proibido, não era permitido isso. As mulheres não tinham esse direito, tá? Elas não podiam nem mesmo lá nas sinagogas, né, nas igrejas, elas não tinham palavra aberta, elas não podiam estudar junto com os homens, enfim, né, uma situação bastante complicada para as mulheres naquela época. As coisas melhoraram, né, mas ainda tem muita coisa complicada acontecendo por lá em relação a isso. Então, os discípulos, quando Jesus ficou quieto, ouviu aquele clamor da mulher, mas não respondeu, não se mobilizou para ajudá-la, eles acharam normal, tá? Mas a gente, lendo esse trecho hoje, a gente fala assim, ué, mas Jesus estava negando ajuda para essa mulher? Por que ele não atendeu logo de início o pedido dessa mãe tão aflita pela cura da sua filha, tá? E na verdade, quando a mulher, né, insiste ali para que Jesus atenda ao pedido dela, Jesus tem uma fala que às vezes também a gente tem dificuldade de entender num primeiro momento. Jesus diz assim, olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A casa de Israel era o povo judaico, não é? E a gente precisa entender um pouquinho por que será que Jesus respondeu isso, né? A gente tem algumas informações muito bacanas no livro do Espírito Emmanuel, A Caminho da Luz, um livro super famoso e conhecido na literatura espírita. Emmanuel fala, meus amigos, nesse livro, algumas questões muito interessantes, né? Ele nos explica, por exemplo, a respeito dos exilados de Capela, né? Que é um assunto bastante já conhecido, espíritos que vieram degradados de um outro mundo para a Terra, e que esses espíritos foram divididos em 4 grupos principais. Um desses grupos era o grupo que deu origem ao povo judeu. E Jesus decidiu, no seu planejamento de, né, estar vindo aqui para nós passar todos os seus ensinamentos, ele decidiu reencarnar no meio do povo judeu. Por que será que Jesus não quis reencarnar, por exemplo, dentro do povo grego, por exemplo, que tinha uma cultura muito mais próspera em termos de filosofia, era uma cultura diferente, né? Eles não tinham tantos aspectos ritualísticos, os gregos, era a cultura mais refinada da época. Jesus poderia ter, quem sabe,
avançado nos seus ensinamentos se ele tivesse reencarnado ali no meio do povo grego? Por que eles decidiram, né, Jesus e a sua equipe, que a reencarnação dele seria no meio do povo judeu? Porque existia um aspecto fundamental entre os judeus, que era o monoteísmo judeu. Os judeus eram o único povo verdadeiramente monoteísta daquela época. Ou seja, que tinham a crença em um único Deus. Todos os outros, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, os gregos inclusive. Não é? Então, essa grande vantagem que o povo judeu tinha era imprescindível para a missão de Jesus. Porque ele tinha que apresentar, né, o conceito de Deus, avançando nesse conceito inclusive, né? O Moisés apresentou o conceito de Deus único, mas a gente já estudou no Espiritismo, era aquele Deus bravo, aquele Deus que a gente tinha que ter medo. Jesus veio apresentar a figura de Deus, né, o conceito de Deus como um pai amoroso, um pai que atende às necessidades dos seus filhos. Então, mesmo com toda a dificuldade cultural de outros aspectos dessa cultura dos judeus, ainda foi muito importante ele reencarnar ali. Tá? Por isso que ele falou que ele tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele precisava primeiro trazer o ensinamento, a informação para os judeus. Depois ele sabia que essa ideia, que aquilo que ele via trazer, iria se disseminar para as outras regiões através do trabalho dos seus seguidores. Né? É muito interessante também a colocação de Jesus. Né? Ele fala assim, olha, a gente não deve tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Lembram que a gente leu isso aqui? Essa frase, gente, soa muito estranho no primeiro momento na boca de Jesus, né? Porque, na verdade, o que Jesus estava dizendo era assim, olha, a gente não pode tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Então ele está dizendo assim, os filhos são os judeus, é Israel. E você, mulher, que não é judia, que você não é da nossa cultura, é como se eu tirasse o melhor alimento da boca dos filhos para dar para um cachorrinho. Então ele quase, né, se a gente não tiver a lucidez de ler esse trecho, é quase como se Jesus estivesse insultando essa mulher, chamando essa mulher, né, me perdoem a palavra, de cadela. Né? É assim, nós somos os filhos, vocês gentios são os cães. E a figura dos cães lá no Oriente Médio, naquela época, era muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje todo mundo tem o seu cachorrinho, né? Mas na época os cães não eram animais de estimação. Os cães eram, no máximo, cães de guarda das propriedades ricas. Eles tinham cães ferozes, cães para guardar as casas. Não existia cães de estimação. Tá? Os cães viviam alguns nas ruas, mas eles não eram animais bem vistos, né? Muito pelo contrário, a figura dos cães, assim como a figura dos porcos, eram dois animais mal vistos na cultura judaica. Tem um trecho do Evangelho que vocês vão lembrar. Não deis o que é santo aos cães, nem lancei vossas pérolas aos porcos. Então eram dois animais muito mal vistos na cultura. Então, quando Jesus falou assim, olha, não é lícito tirar o alimento dos filhos para dar para os cachorrinhos, aquilo, num primeiro momento, até para os discípulos que estavam ouvindo essa conversa, poderia soar como um insulto de Jesus. Mas será que foi, meus amigos? Será que a gente esperaria isso do mestre, né? Qual o sentido dessa palavra, dessa frase para essa mulher sírio-fenícia? Qual é o ensinamento de Jesus nessa frase? Óbvio que ele não falou que a gente vai tirar o alimento dos filhos para dar para os cães. Ele usou uma palavra que todos os evangelistas traduziram igual. Ele fala para os cachorrinhos. Então ele deu quase como uma aliviada nessa história, né? E a gente vai ver que o sentido dessa palavra, dessa fala, é um pouco diferente. Essa história das migalhas, né, também é uma sabedoria dessa mulher, porque ela falou assim, então, Senhor, mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Então ela queria dizer para Jesus assim, ok, mesmo que eu, mulher, gentia, não sou da sua raça, não faço parte da sua família, né? Não sou da família dos filhos, nós somos cachorrinhos, mas mesmo nós nos alimentamos das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, mesmo que você dê uma migalha, aqui agora você pode curar minha filha. Ela se satisfaria com a migalha, né? Então, Jesus falou que primeiro a missão dele era junto dos judeus, não era para os gentios ainda. Os gentios que não eram judeus, eles receberiam o ensinamento depois. Era parte desse plano já da vinda de Jesus para cá. Então, é quase como se a gente tivesse aqui, meus amigos, uma mini parábola, né? Uma coisa que não estava clara. Jesus falou muitas vezes por parábolas e a mulher entendeu a parábola. E eu penso que os discípulos não. E a maioria de nós não, né? Mas a mulher entendeu. Ela sabia que Jesus estava falando, eu não posso simplesmente parar tudo e vir atender às necessidades dos gentios. Mas a mulher tinha tamanha fé, como a gente vai ver, que ela falou que mesmo uma migalha seria suficiente, né? Curiosamente, esse episódio aconteceu logo depois da primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus fez. Então, olha que interessante, né? Jesus nunca trabalhou com a imagem de escassez, de falta. Ele sempre era abundante, né? O amor, o ensinamento, tudo abundante. Ele multiplicou pães e peixes 2 vezes, tá? Então não tinha falta. Mas, né, a gente sempre acredita que sim. Eu penso que o principal exemplo dessa mulher cananeia ou sírio-fenícia, como trazem algumas traduções, é realmente a humildade, meus amigos. Porque olha só, ela foi atrás de Jesus. Ela se ajoelhou aos pés de Jesus num segundo momento, né? Ela realmente se aproximou e quebrou qualquer orgulho de raça, porque ela não era da mesma raça de Jesus, e ela rogou com insistência, porque ela pediu uma vez, Jesus ficou quieto, ela continuou pedindo, Jesus e os discípulos andando, ela foi atrás, ela não desistiu, ela sabia perfeitamente o que ela queria. Ela tinha um foco muito claro do que ela queria. E quando Jesus falou, não vou tirar o pão dos filhinhos para dar para os cachorrinhos, ela falou, sim, Senhor. Ela não falou assim, não, Jesus, me dá aí um pouquinho de migalha sua mesmo que vai servir. Ela não contestou, ela não contrariou Jesus. Ela falou, sim, Jesus, você está certo. Mas ainda assim, as migalhas podem curar a minha filha. Né? Um posicionamento bem interessante. Foi obviamente um teste para a mulher. Né? Aqui, olha só a imagem. Né? Se Jesus tivesse feito isso nos dias de hoje, sairia uma manchete, né? No jornal. Olha, Jesus insulta uma mulher estrangeira. Tá? Mas obviamente que não foi isso. Tá? Quando Jesus fala, e foi uma fala difícil de ser absorvida, mas era uma alegoria, né? Era uma mini parábola, como a gente viu. Essa mulher, ela foi testada na sua fé. Tá? Ela enfrentou muitos obstáculos que eu queria relembrar aqui com vocês. Primeiro, ela era uma mãe aflita com a doença da sua filha. Então, veja bem, provavelmente ela já tinha buscado a cura para essa filha em vários outros lugares, de várias outras maneiras, vocês concordam? Então ela estava assim, já, né, sofrendo, exausta de buscar esse auxílio, mas ela escutou falar que Jesus estava ali, ela foi atrás. Né? Então ela venceu a própria questão dessa enfermidade da filha que estava lá. Ela poderia falar, não, já tentei de tudo, já fui atrás de tantas coisas, nada melhorou. Vai ser assim mesmo, não vai ter jeito. Mas ela optou por enfrentar. Ela era uma mulher e não judia. Então, de novo, relembro para vocês essa questão cultural. Jamais uma mulher podia se dirigir em público a um homem naquela época. Principalmente se eles não fossem da mesma raça. Ela não era judia. Tá? E ela enfrentou. Ela enfrentou, meus amigos, um obstáculo que a gente não pode esquecer. O silêncio inicial de Jesus.
Então imagina só, você chega lá com toda a esperança, né? Pedindo a cura para sua filha, para Jesus, que era, né, o que curava todos. E Jesus olha e fica quieto e continua andando. Ela poderia ter dito assim, ok, ele não vai curar. Deixa eu voltar para minha casa, para a doença da minha filha. Ela poderia ter desistido, mas ela continuou. Ela enfrentou a barreira dos apóstolos, né? Porque Jesus caminhava, os apóstolos cercando Jesus ali, falaram assim, ô Jesus, manda ela embora. Ela só fica gritando atrás da gente. E ela escutou. E ela enfrentou, ela foi de novo e se jogou aos pés de Jesus para pedir num segundo momento que ele ajudasse, né? E por fim, ela ainda enfrentou essa resposta dura, né, que eu coloquei entre aspas aqui. Jesus falando lá dos filhinhos, dos cachorrinhos, quer dizer, uma resposta dura. E ela concordou, ela foi humilde o suficiente para falar, ok, Jesus, você tem razão, mas eu peço ainda a migalha para curar a minha filha. Então eu fico perguntando, né, meus amigos, como será que nós temos superado os obstáculos da nossa vida, hein? Será que a gente tem realmente a persistência dessa mulher, vencendo todos os obstáculos ali que ela venceu para conseguir algo que ela queria muito? Será que a gente tem essa persistência na nossa vida? Ou será que a gente desanima assim fácil, né? Logo no primeiro obstáculo que às vezes a gente se depara? Eu acho que a gente tem que se perguntar. É uma lição dessa mulher, né? Uma das lições então que a gente tem nessa passagem do Evangelho é sobre fé. O Evangelho segundo o Espiritismo define fé de uma forma muito interessante, né? Está lá no capítulo 19. A fé remove montanhas. O Espírito protetor dizendo sobre a fé para nós. A vontade, fé, então, é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Ela tinha essa certeza. Ela falou, não, eu vou lá, não importa o que vai acontecer, não importa as dificuldades, não importa as barreiras. Eu vou lá e eu acredito firmemente que Jesus vai curar minha filha. Ela teve muita fé. Se vocês se lembrarem, o Evangelho cita um outro episódio em que Jesus encontrou com um centurião romano. Vocês lembram? O centurião, na verdade, foi procurar Jesus. Ele era um chefe, né? Centurião era quem? Quem tinha 100 soldados, uma centúria, 100 soldados sobre a sua ordem. E um dos soldados dele ficou doente. Olha só, esse chefe militar romano foi procurar Jesus e falou assim, Jesus, eu peço que você possa curar o meu soldado, o que serve às minhas ordens. E aí Jesus olhou e falou assim, ok, vamos lá. Ele falou, não, você não precisa ir na casa dele, nem na minha casa. Basta que você ordene que ele esteja curado, e eu sei que ele estará curado. Porque assim como eu ordeno para os meus soldados que eles façam alguma coisa, eles vão cumprir as minhas ordens, eu sei que você tem anjos, né, ao seu comando, e que se você pedir e ordenar, eles vão lá e vão curar. Sabe o que Jesus respondeu para ele? E falou para todos. Ele falou assim, nunca vi em Israel tamanha fé. Israel, né, lá o povo judeu, os fariseus que batiam no peito lá para mostrar que tinham fé, que acreditavam em Deus. Então, 2 estrangeiros que não eram judeus foram tidos, né, foram exaltados por Jesus como grandes exemplos de fé. O centurião romano e a mulher sírio-fenícia, tá? Precisamos de fé, meus amigos, muita fé. E nas 3 palavrinhas que a gente colocou no começo, né? Fé, foco e força. Então, olha só o foco. Essa mulher tinha um foco claro do que ela queria. Ela tinha absoluta clareza do que ela queria alcançar naquele momento. Existe uma frase do Steve Jobs, né? Que foi um grande pensador da tecnologia aí, já falecido. Olha como ele definia foco. Veja que interessante. Foco não significa você dizer sim para o que você quer, mas é você dizer não para centenas de coisas que poderiam te distrair. Lembram dos obstáculos que ela enfrentou? Tantos nãos que ela foi recebendo, né? Tantos obstáculos ao longo do caminho. Ela poderia ter desistido, mas o foco dela era
claro. Ela tinha super clareza do que ela precisava e que ela queria alcançar. A gente precisa aprender com essa mulher cananeia, tá? A gente precisa ter foco na nossa vida. Será que a gente tem essa clareza, meus amigos? Será que a gente tem a clareza assim, ok, o que eu quero para a minha vida? O que eu quero ser? O que eu quero alcançar? Quais são os meus objetivos nessa vida? Qual é o meu propósito de vida? O que é que eu vim fazer aqui? Se a gente não tiver clareza para essas respostas, a gente vai desistir ao longo do caminho. Eu tenho quase certeza disso. E, finalmente, a questão da força, né? Então, é fé, foco e força. Força no sentido de força de vontade. Existe uma questão lá no Livro dos Espíritos que para mim é excepcional, né? Questão 553. Os Espíritos disseram para Kardec assim: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só está nos lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas, né? Elas ficam muito satisfeitas que não seja como querem. Olha só, isso é uma puxada de orelha severa dos Espíritos para nós. Porque muitas vezes a gente diz, eu quero ser melhor, eu quero ir no centro, eu quero fazer caridade, eu quero emagrecer, eu quero, né, arrumar um emprego. Mas no fundo, os Espíritos estão dizendo, a gente fica muito satisfeito que aquilo não aconteça. Porque a gente está acomodado naquela situação. Se aquilo acontece, eu tenho que mudar, eu tenho que me esforçar para ser diferente. Então muitas vezes a gente se acomoda e a força de vontade fica só nos lábios. E a gente fica muito feliz de que não seja daquele jeito. Como será que vai a nossa força de vontade? O nosso querer de verdade. Não, se eu quero alguma coisa, eu quero com todas as minhas forças. Eu quero mesmo. Eu não vou desanimar. São coisas muito ligadas, né? A fé com o foco, com a força de vontade. Estão ligadas, obviamente. E eu queria chamar a atenção ainda para vocês de um aspecto que a gente precisa relembrar desse episódio. Quando Jesus ficou em silêncio no primeiro pedido da mulher, eu acho que é o momento para a gente pensar em nós, aqui na nossa vida. Quando a gente também pede tantas coisas e a gente acha que Deus fica em silêncio. A gente pede alguma coisa que a gente acha que é super importante e aí a resposta não vem, ou a gente acha que não vem, né? Por que Jesus não atendeu a mulher logo no primeiro momento? Foi um descaso dele? Foi porque Jesus não tinha interesse em ajudar aquela mãe tão aflita com a saúde e o bem-estar da sua filha? Por que Jesus não atendeu ela logo no início? Não é uma boa pergunta? Por que será? Eu falei mais ou menos atrás uma dica aí. Porque na verdade, meus amigos, Jesus também estava testando a mulher. Testando a fé, a perseverança, o foco, a força de vontade daquela mulher. E obviamente que quando a gente pede alguma coisa para a vida, para Deus, e essa resposta não vem no primeiro momento, talvez seja uma maneira de Deus e as leis divinas justamente testarem se realmente é aquilo que a gente quer. Porque se a gente não tiver a clareza, a firmeza, a convicção daquilo que a gente quer, nós não vamos conseguir. Só quando a gente tem esses 3 elementos bem determinados dentro de nós, é que a gente vai conseguir realizar as coisas que a gente tem dentro da gente mesmo. Tá? Então, é importante a gente pensar, né? Então, tudo que eu quiser, tudo que eu desejar, eu posso conseguir? Porque Jesus falou para a mulher, então vai e seja feito como você deseja. Essa foi a resposta de Jesus. Ele falou assim, você quer que a sua filha seja curada? Então vai e seja feito como você deseja. É quase como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, aquilo que você desejar, com foco, força e fé, você vai conseguir. Mas aí eu pergunto para vocês, como será
que a gente está desejando as coisas na nossa vida? O que é que a gente está desejando? Então, tudo que eu quiser, tudo que eu desejar, eu consigo? Eu posso conseguir? É simples assim? Tem algumas coisas a mais, não é? Primeiro, a gente precisa tentar entender se esse desejo é um desejo que vem lá de dentro da nossa essência, da nossa alma, ou se ele é simplesmente um delírio do nosso ego. Qual será a diferença? Como que a gente vai diferenciar? Veja bem, a mãe, ela queria cura para a filha dela, que estava doente. Não é? Um desejo legítimo, um amor de mãe ali se manifestando. Tá? Agora, muitas vezes a gente tem desejos na nossa vida que são desejos assim, delirantes. Né? Então, assim, não, se eu tivesse um desejo que eu quisesse ser atendido, então eu ia pedir, deixa eu ver, os 6 números da Mega Sena. Eu quero um mega carro importado conversível na minha garagem. Tudo bem, não é que a gente não possa ter determinadas coisas assim, mas eu pergunto, um desejo desse tipo é um desejo real, verdadeiro, lá do fundo da alma, ou é um delírio do nosso ego? Quer dizer, eu quero esse carro importado, conversível, maravilhoso, para eu sair desfilando pela rua e mostrando para todo mundo. Então não é algo que está voltado para o meu crescimento, que está voltado para a minha, para o meu progresso espiritual, é algo do ego. Então a gente precisa ter essa clareza, para saber o que é que nós estamos desejando na nossa vida. O que é que eu quero conseguir? Porque a gente pode conseguir. Jesus falou isso, Será que essa vontade minha está alinhada com a vontade de Deus? Porque existe uma vontade de Deus. Jesus não falou que seja feita a sua vontade, a tua vontade, assim na terra como no céu? Deus tem uma lei que rege as nossas vidas, o universo. Essa vontade de Deus se estabelece através das leis. Tá? Será que a minha vontade está alinhada com essa vontade de Deus? Se estiver, ótimo, a chance daquilo acontecer é bem grande. Se estiver fora, desalinhado com as leis divinas, vai trazer sofrimento, vai trazer desequilíbrio. Tá? Então esse é o ponto, a gente alinhar os nossos desejos com as leis divinas. E onde estão as leis divinas? Que estão lá, do livro dos Espíritos. As leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Tá? Todos nós podemos ter acesso a isso. Então, olha, a resposta de Jesus para essa mulher no final, gente, é perfeita. Que seja feito como você deseja. Então, cuidado com aquilo que você deseja, que você pode conseguir. Tem uma frase que fala muito isso. Mas, acima de tudo, reveja os seus desejos. Reveja aquilo que você quer para a sua vida. E, assim como a gente teve o exemplo da mulher Ciro-Fenícia diante de Jesus, ela teve o teste para provar qual era a força de vontade, aquilo que ela queria de verdade, se ela tinha clareza do que ela queria, se ela não ia perder o foco e desistir no meio do caminho, e se ela tinha fé de que ela iria conseguir. Ou seja, se até aquela pequena migalha seria suficiente para curar a sua própria filha. Então eu penso que a gente tem bastante reflexão, sobre esse trecho que num momento inicial pode parecer meio difícil da gente entender, esse diálogo de Jesus com essa mulher, as falas de Jesus, o comportamento de Jesus, e a reação dela. Muito bacana, eu penso que o Espiritismo nos traz muitos elementos para a gente entender com mais clareza todas as passagens do Evangelho. E meus amigos, eu finalizo dizendo assim, tudo o que a gente precisa, todas as orientações que a gente precisa na nossa vida, estão no Evangelho. A gente tem a doutrina espírita para nos trazer essa clareza, mas o ensinamento básico a gente encontra lá. Basta a gente buscar, ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Então eu queria desejar para todos um ótimo domingo, que a gente possa
ficar, né, com essa mensagem tão importante, mais uma vez, do Evangelho de Jesus e os esclarecimentos que o Espiritismo nos apresenta. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de vocês, muita paz.